Então a Bíblia, ela é um livro perseguido. Ela foi perseguida fisicamente, ela foi perseguida intelectualmente, ela foi perseguida de diversas formas. Ela foi deturpada. E quando muitas religiões que dizem ser a religião verdadeira, que dizem preservar a palavra de Deus, que dizem honrar a palavra de Deus, quando essas religiões, elas começam a adulterar a palavra de Deus, isso deve ser denunciado pelos verdadeiros cristãos. Então, é isso que nós queremos fazer aqui. Denunciar essas deturpações, assim como Satanás fez lá no Éden, em cima da santa e gloriosa palavra de Deus. Então vamos conhecer, irmãos, algumas dessas Bíblias que, no meu modo de ver, são falsas Bíblias, porque foram adulteradas, elas foram modificadas. Muitas foram modificadas assim de modo bem escancarado, outras de modo bem sutil. Foi ali uma sutileza, né? Uma palavrinha aqui, uma preposição ali, e essa palavrinha, essa preposição tem o poder de modificar muitas doutrinas. Modificando doutrinas, está modificando os pensamentos de Deus. Então nos tops, né? Se a gente fosse eleger aí os tops, top 10, top 5, sei lá, nós encontraríamos ali as primeiras, né, as mais conhecidas, né? Nós temos a tradução do Novo Mundo, a Bíblia adulterada das Testemunhas de Jeová. Não é novidade para ninguém, a maioria dos crentes sabe que existe uma grande diferença entre a Bíblia das Testemunhas de Jeová e as Bíblias, tanto evangélicas como católicas. A Bíblia das Testemunhas de Jeová passou por diversas versões, tá? A primeira versão que eles fizeram dessa tradução foi uma tradução do Novo Testamento em 1950. Então eles traduziram apenas o Novo Testamento e deram o nome aí de Tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs. O irmão Edson tem um exemplar, ele estava me mostrando um exemplar que está com ele ali, né, dessa Bíblia. Eu acho que está em inglês essa versão que ele tem ali. Então essa foi a primeira versão que as Testemunhas de Jeová produziram. Por que eles resolveram produzir uma versão própria? É interessante que quando eles pegavam as Bíblias normais, por exemplo, a King James, né, nos Estados Unidos, ou a João Ferreira de Almeida aqui no Brasil, para tentar pregar para as pessoas, essas Bíblias, elas não davam base para as heresias das Testemunhas de Jeová. Então, o que eles fizeram? Vamos produzir a nossa própria Bíblia e dentro dela inserir nossas próprias doutrinas, né? Vamos fazer a Bíblia de acordo com o que nós entendemos ser a verdadeira doutrina. Então foi assim produzida a tradução do Novo Mundo. É lógico, bem simplificado, tá? Grosso modo, se nós formos falar apenas sobre a tradução do Novo Mundo, a gente veria coisas bem piores. Por exemplo, as credenciais acadêmicas dos tradutores. Não tem as credenciais, ninguém deles sabia. Por exemplo, era um estudioso profundo em grego e hebraico e aramaico. Tanto é assim que a primeira comissão, ela ficou anônima. Olha, como é que você vai saber quem traduziu, quem fez essa tradução, quais eram as credenciais dessas pessoas, se você não sabe o nome dessas pessoas? Mas enfim, prosseguindo, depois em 1953, se eu não me engano, aí eles completaram e em 1961 eles juntaram esses dois volumes e produziram o que é normalmente conhecido como Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Em 1984 eles produziram, com várias notas de rodapé, estudos bíblicos, uma outra versão, corrigiu algumas palavras das versões anteriores, e em 2013 eles produziram o que eles apelidaram de Espada Prateada, que é essa aqui. Inclusive o ancião Edson me deu aqui para demonstrar aos irmãos, que é essa última que os irmãos têm aí no vídeo, ok? É a última versão que eles traduziram da sua Bíblia Sagrada, né, do que eles acreditam ser a verdadeira Bíblia. Eles acreditam que as demais versões da Bíblia, todas têm falhas, menos a tradução do Novo Mundo. Para eles é a melhor tradução da face da terra. Nós vamos ver no decorrer dos slides aí. Essa tradução de 84,
na página 7, está escrito assim, olha: os colchetes são usados para palavras inseridas para dar sentido ao texto. Preste atenção. Eles inseriram então dentro da sua tradução alguns colchetes. Dentro desses colchetes, eles inseriram palavras com a justificativa de que essas palavras dariam um sentido melhor em português. Mas quando a gente vai analisar essas palavras, a gente percebe uma coisa totalmente contrária. A gente percebe que essas palavras, na verdade, elas estão, na verdade, justificando não uma compreensão melhor do português, mas uma compreensão melhor das heresias jeovistas. E é isso que nós queremos mostrar aqui nos demais slides. E ali nós temos, eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver, porque as palavras estão pequenas, mas eu dei um destaque nas principais frases ali, que são importantes, né? Na edição de 86 da Bíblia, da tradução do Novo Mundo com referências, tem uma grande dedicatória ali. Eles dizem, olha: na tradução do Novo Mundo fez-se empenho de captar a autoridade, o poder, o dinamismo e a franqueza dos originais, das originais escrituras hebraicas e gregas, e transmitir essas características em português moderno. Olha que bonito, né? Quem olha assim fala: puxa vida, como essas pessoas são leais à palavra de Deus, como eles têm cuidado, né, com os originais gregos e hebraicos, né? Nós devemos ter aqui uma perfeita tradução, a melhor do mundo. E tem algumas coisas interessantes que eles colocaram, olha: assim, está em negrito, assim se satisfaz o desejo daqueles que são escrupulosos quanto a obter uma declaração quase que palavra por palavra do texto original. Reconhece-se que mesmo uma questão aparentemente tão insignificante como o uso ou omissão de uma vírgula ou de um artigo definido ou indefinido pode às vezes alterar o sentido correto da passagem original. Quem olha para essas palavras, que não conhece a história das testemunhas de Jeová, vai ficar chocado como essas pessoas são leais à Bíblia, como eles são cuidadosos na tradução, não é? Mas quando você vai analisar um pouco mais profundamente essa chamada tradução do Novo Mundo, você vai perceber que o que eles disseram, na verdade, é uma justificativa para manipular e para mudar a palavra de Deus em prol das suas próprias heresias. Modificando, por exemplo, a vírgula de Lucas capítulo 23, 43, quando fala sobre o ladrão da cruz. Mudando, por exemplo, o artigo indefinido em João capítulo 1, versículo 1, quando reza que a palavra era Deus, eles inserem um artigo indefinido, sem estar no original grego. Eles estão tentando ali, irmãos, justificar os seus próprios malabarismos na língua original. E é isso que nós veremos. Vamos prosseguir. Por exemplo, vamos trazer alguns exemplos aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nas nossas Bíblias reza da seguinte maneira: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto mostra claramente a divindade de Cristo. Paulo está falando ali que Jesus Cristo é plenamente Deus, mesmo estando em forma de homem, mesmo estando na carne. Ele diz que toda a plenitude divina de Deus habita corporalmente em Cristo. Agora, quando a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, ela vai traduzir esse mesmo versículo, olha como eles traduzem: porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. Qualidade divina e plenitude da divindade são coisas completamente diferentes. Só que as testemunhas de Jeová, eles produziram isso aqui, olha, o chamado a tradução interlinear do reino das escrituras gregas. Para quem não conhece, uma interlinear tem o texto grego no original
embaixo a tradução na língua vernácula, ou português ou inglês, no caso aqui inglês, né? Como está, né? Palavra por palavra, e ao lado a tradução já na língua inglesa, ok? Vamos ver se realmente o original inglês dá base para a tradução do Novo Mundo. Ora, essa aí é uma cópia do que está aqui, da interlinear deles, irmãos. Preste atenção nas palavras. Ao lado ali, ao lado direito, que os irmãos podem perceber, qualidade divina. Agora preste atenção como está no original. Fullness on the Godship, ou seja, é literalmente plenitude da divindade. Não existe ali nenhuma palavra para qualidade. Ou seja, a própria interlinear deles demonstra que eles fraudaram a Bíblia Sagrada. Eles adulteraram a palavra de Deus em prol da sua falsa cristologia, do seu arianismo, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Então o que eles fizeram? Os versículos que mostram a completa divindade de Cristo, eles adulteraram, mas eles esqueceram. Pelo menos eles foram um pouco honestos, né? Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Não sei como isso aconteceu, não sei como, mas neste livro aqui, na versão interlinear deles, está bem claro, né? Não é qualidade divina, é plenitude da divindade. Muito bem, outro versículo deturpado, Colossenses 1,16, nas nossas Bíblias, reza o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados e potestades. Na tradução do Novo Mundo, está como os irmãos estão observando aí: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. E essas outras coisas, os irmãos percebam que está dentro de um colchete. Lembra que nós falamos lá atrás, na página 7, que eles falam que os colchetes são palavras inseridas, essas palavras não estão no original. E neste versículo aí, eles inseriram 1, 2, 3, 4 vezes a palavra outras. Essa palavra não está no original. Quando a Bíblia diz que todas as coisas que estão no céu foram criadas por Cristo, mostra que Cristo é o Criador de tudo. E somente Deus é o Criador, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui mostra que quem criou os céus e a terra foi o Filho de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Está bem clara a divindade de Cristo. O que as testemunhas de Jeová fizeram? Inseriram a palavra outras para falar que Jesus foi uma criatura, e depois Jeová Deus, depois de ter criado Cristo, aí sim ele criou todas as demais coisas. Perceberam a manipulação? Muito bem, essa manipulação ela cai por terra quando você analisa a interlinear deles, tá? Por quê? Lá está bem claro, tá? Os irmãos percebam que no lado direito a palavra other, tá? Significa outras em inglês, não aparece no original. Ela não aparece. Nem mesmo a tradução em inglês do original não suporta essa palavra outra. Criou todas as coisas nos céus e na terra. É bem claro, o original não tem a palavra outras. Eles inseriram por conta própria a palavra outras. A palavra outras, tá? Outro em grego tem duas palavras que você pode usar para outras: héteros e alos. Alos é outro da mesma qualidade. Quando, por exemplo, Jesus fala que viria outro consolador, é alos, ou seja, da mesma qualidade, da mesma função. E a outra, o outro significado é a palavra héteros, que é outro mais diferente. Nenhuma dessas palavras, os irmãos percebem que está no original. Portanto, as testemunhas de Jeová, elas manipularam, fraudaram a palavra de Deus. E aí você fica pensando, como que essas pessoas elas podem dizer coisas tão bonitas? Elas podem passar uma imagem de pessoas honestas, mas no fundo não são honestas. A heresia faz isso, irmão. A heresia cauteriza o caráter da pessoa, tá? Porque é diabólica. Vamos prosseguir. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1.
2 Pedro em nossas Bíblias é uma clara prova da divindade de Cristo. Diz lá: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como está nas Testemunhas de Jeová. Eles inseriram um parênteses, dentro do parênteses colocou o do. Ou seja, mostrando que há uma diferença entre Deus e Jesus Cristo. Ou seja, falando que Jesus Cristo não é Deus. Enquanto que no original e nas nossas Bíblias, mostra que tanto o Salvador quanto Deus aponta para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus e o Salvador. Agora aqui, preste atenção, eles manipularam a tradução do próprio original. Olha como está ali, olha. And of Savior. Salvador, e do Salvador. Só que no original, cai, que é a palavra e, não tem a palavra do. Está bem claro. Está bem claro. Então eles manipularam, eles traduziram errado, e o pior, além de traduzirem errado, traduziram falsamente, colocaram o do ali, quando foram traduzir para a versão inglesa da tradução do Novo Mundo. Aqui, olha, preste atenção, o que eles fizeram, né? Ali você tem a tradução bem tradicional, desde 1961, né, com o colchete, e a palavra era um Deus. Esse artigo indefinido, ele não está no original grego. Depois, nessa tradução aqui, ó, eles retiraram o colchete, tá? Retiraram o artigo e deixaram. E a palavra era Deus com D minúsculo. Só que no original grego não existe minúsculo ou maiúsculo, é tudo igual, tá? Deus é escrito ou tudo com minúsculo ou tudo com maiúsculo, de acordo com o tipo de manuscrito que pega para traduzir aí João capítulo 1, versículo 1. Mas o que eles fizeram? Eles manipularam, eles retiraram o artigo, retiraram o colchete, mas deixaram o D minúsculo para o verbo e o D maiúsculo quando se refere a Deus Pai. Ou seja, mostrando que Jesus é inferior ao Pai. Só que aqui, ó, nessa Bíblia de 2013, que eles fizeram, que é o lado direito inferior ali, olha como eles traduziram. Eles já modificaram completamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eles retiraram o colchete. O um agora não é mais palavra inserida. A testemunha de Jeová que lê agora essa Bíblia acredita que o artigo indefinido realmente está no original grego. Olha o ponto, irmãos, que chegam as seitas de manipular de modo escancarado, de modo vergonhoso a palavra de Deus. E é por isso que existe trabalhos como o nosso, como o meu, do pastor João Flávio, de outros apologistas, pastor Joaquim de Andrade, pastor Edson, que era testemunha de Jeová, irá palestrar amanhã também, tá? Ele vai falar muito sobre as testemunhas de Jeová para vocês. É por isso que existe esse trabalho, esse ministério, é por isso que existe esse congresso, que é um legado do pastor Natanael Rinaldi, para nós esclarecermos, mostrarmos para as pessoas que as seitas, na verdade, são manipulações diabólicas, e as pessoas crendo nesse falso Deus das testemunhas de Jeová, elas estão indo para o inferno, e nós precisamos, por amor, mostrar a verdade para elas. Amém?